Eu queria muito conhecer Chiang Mai, na Tailândia, quando eu decidi fazer um voluntariado por lá. E eu consegui conhecer um pouquinho dessa região muito famosa do país. E nesse vídeo eu vou compartilhar um pouquinho sobre como foi a viagem. Oiê, meu nome é Lara e nesse canal eu compartilho sobre as minhas viagens e aventuras. Esse voluntariado que eu fiz então era próximo a Chiang Mai, ficava numa região a mais ou menos 1 hora de distância de carro. Então eu acabei fazendo um final de semana prolongado, já que eu passei o Réveillon por lá também, e o Réveillon eu acho que foi numa terça ou quarta. Foi uma viagem sensacional, eu fui em um santuário de elefantes, em uma vila muito interessante, onde são famosas as mulheres girafa. Também conheci vários templos belíssimos. E como eu comentei, eu passei o Réveillon lá, então eu também fui no Festival das Lanternas. Foi lá, inclusive, que eu acabei ficando presa pra fora do meu hotel de madrugada, mas eu vou contar mais desse babado aqui ao longo do vídeo. Então eu cheguei em Chiang Mai, era de noite, então eu fiquei 5 noites e 4 dias. Eu fiquei alguns dias em um hostel, e 2 noites nesse hotel que aconteceu essa questão aí de eu ficar trancada pra fora. O hostel, ele era o que a gente chama de party hostel, então ele não era um hostel assim tranquilinho, good vibes. Ele era um hostel em que muitas pessoas jovens vão. E tem festa, tem bebida, é um caos, assim. Mas eu escolhi esse hostel mais por causa do preço e por causa da localização. Era bem no centro de Chiang Mai e eu sabia que seria muito melhor pra mim se eu estivesse no centro, porque eu queria fazer esses passeios de ir no santuário de elefante, conhecer os templos. Então, geralmente, o ponto de embarque são em hotéis ou hostel que seja assim, bem no centro da cidade mesmo, bem localizado. A experiência, assim, não foi maravilhosa, mas também não foi ruim, assim, eu fiquei em um quarto compartilhado feminino. Assim, no geral, assim, eu não tenho nada a reclamar, eu sabia que era assim, então eu não fui com expectativas de que seria, uau, maravilhoso. Mas, comparado ao episódio do outro hotel, assim, eu não tenho nem o que reclamar. Mas eu vou comentar um pouquinho de como foram os passeios e os lugares que eu conheci em Chiang Mai. E aí eu compartilho um pouquinho do que aconteceu. E pra você também ficar ligado, quando você for, seja pra Chiang Mai, seja pra Tailândia, seja pra qualquer outro lugar do mundo, pra você evitar o erro que eu cometi. Um dos passeios mais especiais dessa viagem foi pro Templo Branco. Eu não conheci só esse templo, então assim, no passeio que eu comprei pelo Get Your Guide, a gente estavam inclusas 5 paradas. Então a primeira parada foi em uma hot springs, que em português são águas termais. Depois a gente parou nessa vila que eu comentei, que é famosa pelas mulheres girafas, que elas usam anéis no pescoço. Eu não esperava que fosse eu não esperava que eu fosse gostar tanto. A experiência na vila foi muito legal, a gente não ficou lá por muito tempo, mas foi muito interessante de ver, assim, era uma cultura muito forte, muito peculiar da região. Então foi muito legal de conhecer, a gente podia bater foto com elas. A guia também, ela tinha muito conhecimento, então ela falou bastante sobre a cultura, sobre a história, sobre como elas... por que elas usam os anéis, né? Por ser muito diferente, acredito que chama muita atenção, principalmente das pessoas do Ocidente, né? Então foi muito legal, assim, de ver de pertinho. Tinham crianças usando os anéis, inclusive, no pescoço, e era, assim, tudo muito diferente do que eu já vi, do que eu tô acostumada, enfim. Então foi uma experiência muito interessante. Depois, então, a gente partiu para os 3 templos. Nesse passeio eu visitei o branco, o azul e o vermelho. Meu preferido, claro, foi o branco, que é o mais famoso, inclusive, assim, eu não imaginava que fosse realmente uma obra de arte gigantesca. E era muito lindo, valeu super a pena conhecer. Como a gente tinha muitas paradas, a gente acabava não ficando muito tempo em cada lugar. Então logo a gente já foi pro Templo Azul, que também era bem bonito.
mas não chegava nem aos pés do branco, na minha opinião. Mas também era muito bonito, cheio de esculturas que chamavam muita atenção. Tinha muita gente. E no último templo, que é o Templo Vermelho, a gente não chegou nem a entrar no templo, porque a gente não teve tempo. O principal ponto lá era uma estátua gigantesca, assim, em que você pode pegar um elevador e ir até o topo e ver através dos olhos da estátua. Também foi uma experiência, assim, muito marcante, algo muito diferente, né? E tinha bastante gente também nesse último tempo, tanto que a fila tava gigantesca. Eu saí correndo e aí tinha um carrinho até determinado ponto, e aí de lá você pegava o elevador pra subir até o ponto mais alto, né? E daí tinha que pagar lá a taxa e tal. Vários desses templos, inclusive, tem taxas. Algumas estavam inclusas no passeio, outras não. Então tem que ficar ligado quando você fizer a reserva desses passeios, porque às vezes está inclusa a taxa, às vezes não. Outro passeio que eu fiz, então, foi justamente visitar o Santuário de Elefantes, que era uma coisa que eu queria muito fazer. E eu pesquisei muito antes de fazer uma reserva, porque eu não queria que fosse um santuário bem entre aspas, eu queria que fosse um santuário mesmo, que você visse que os animais estão lá livres e que a questão comercial não é o foco deles. Então eu pesquisei bastante e escolhi um passeio que incluía o Santuário de Elefantes, tinha um... Meu Deus, como é que é o nome? Tinha um rolê assim de barco de bambu. Se eu lembrar o nome certinho do negócio, eu coloco escrito aqui. E também a gente visitou uma cachoeira que é bem famosa. O Santuário de Elefantes, assim, foi uma experiência sensacional. O guia, ele também explicou pra gente também os cuidados que deveriam ser tomados, porque como é um santuário, os elefantes ficavam soltos, então a gente podia andar entre eles. E aí o guia foi bem pontual, assim, falou assim, ó, tem que tomar cuidado, porque eles são criaturas gigantescas, e eles não têm consciência disso, eles não têm consciência do quão pesados eles são e do quão pequeninos nós somos em relação a eles. Então, querendo ou não, é a gente que tem essa responsabilidade de ficar ligado e tomar cuidado enquanto você tá andando entre eles. Tiveram alguns momentos até que eles vinham assim em vários, em bando, então tinham pessoas do santuário mesmo que ficavam ali chamando, ou assim, cuidando para que não viessem aos montes, e tinha gente que acabou ficando assim meio receoso, porque querendo ou não, o animal é gigantesco e você tem que tomar cuidado, né? E aí o guia falou assim, ó, cuidem com pés, quando eles vêm assim com a tromba, por exemplo, porque se um elefante pisar no seu pé já era, vai ser igual pisar em tomate pra eles, então assim, tem que tomar cuidado. Nesse santuário a gente preparou frutas pra dar pros elefantes. Em relação a isso, aí eu já não tenho certeza, porque assim, eu pesquisei muito pra escolher um santuário que fosse um santuário mesmo. E aí, depois que eu já tinha vivido toda a experiência de ter ido lá e tal, eu vi alguns conteúdos do tipo assim, se você tiver qualquer interação com o animal, então já não é mais um santuário. Aí eu já não sei, também fica essa questão, porque existem vários santuários lá. E em um local, por exemplo, o santuário que eu fui tava aqui. Era uma região que tinha centenas de santuários, sabe? Então, assim, enquanto eu estava lá, eu fiquei bem de olho em relação a como eles estavam tratando os animais, como os animais também se comportavam, porque você consegue às vezes ver que eles estão extremamente estressados ou não. Não era o caso, eu achei que eles ficavam andando assim livres e pareceu que realmente era um santuário. Só que no passeio a gente interagia com eles. A gente não subiu de jeito nenhum, isso tipo, eu acho que é proibido, é estritamente proibido, mas a gente deu as frutas ali, eles comiam banana, cana-de-açúcar, e foi uma experiência assim muito legal. Como eu falei, eles são criaturas assim gigantescas, então vinha aquela coisa gigante, e você pensava, meu Deus.
E ao mesmo tempo que eles eram grandões, assim, eles eram muito queridos, assim, sabe? Não são animais agressivos. Então, foi uma experiência também muito, assim, inesquecível, né? O passeio do barco de bambu também foi muito, muito, muito legal. Foi, assim, uma paz. E aí, nesse passeio que eu consegui ver que tinham vários santuários ali na região. Outra coisa que eu esqueci de falar, o santuário que eu fui, ele é de uma tribo de uma vila que também era de mulheres girafa, então das mulheres que têm os anéis no pescoço, e essa vila que abriu o santuário. Então eu tive a impressão assim que, ok, faz sentido, eles realmente se importam, né? Mas o meu conselho é que você pesquise bastante antes de fechar um passeio como esse e nunca aceite, assim, que o turismo vá além daquela barreira de você ver uma experiência junto, que tá sendo agradável tanto para você quanto para o animalzinho, né? O passeio com o barco de bambu, então, foi uma delicinha, foi relaxante, e aí no final a gente foi numa cachoeira também, que é famosa. Eu já tava meio cansada, então foi legal de conhecer a cachoeira também, mas não foi assim um super destaque do passeio pra mim. Um outro dia, então, em Chiang Mai, eu tive um dia mais tranquilinho. Eu conheci alguns templos no centro mesmo, então eu queria muito, eu tava com muita vontade de comer French Toast, que era uma coisa que eu comia muito na Austrália. E eu já tava com saudade, daí eu encontrei um restaurante que tinha em Chiang Mai, aí eu fui lá, tomei um café da manhã e tal, e aí saí andando, assim, pra ver o que tinha no centro mesmo, e foi muito legal, assim, tinham templos gratuitos, que eram belíssimos, e estruturas, assim, magníficas, cheia de detalhes. Assim, a Tailândia como um todo me passou essa vibe, assim, de vai com calma, repara nos detalhes, repara nessa escultura que tá aqui, ou nos pássaros que estão cantando aqui. Então foi um dia bem tranquilinho que eu adorei conhecer o centro de Chiang Mai. Enquanto eu andava pelo centro, também encontrei um museu bem diferente que chama Museu de Relacionamentos Quebrados ou Partidos. E foi muito legal, eu paguei a entrada, mas foi algo assim que eu não sabia que existia e foi muito aleatório, assim. Mas eu pensei, já que eu tô aqui, eu vou entrar pra conhecer. E foi muito, muito legal, foi muito diferente, eu vi várias coisas interessantes lá dentro. E não falava só sobre amor romântico, então falava muito sobre corações partidos envolvendo amigos, envolvendo família, envolvendo, assim, diversas situações, inclusive amorosas. Mas algo muito, assim, que eu pensei, tem inclusive até um filme que fala sobre isso, mas eu não sabia que existia mesmo um museu de corações partidos. Por fim, então, o Festival das Lanternas, que foi onde aconteceu o caso do hotel. Então eu vou compartilhar como foi isso. A experiência das lanternas foi, assim, sensacional. Eu passei o Réveillon, né, então a virada de ano, soltando as lanternas. Eu comprei o ingresso com uma empresa brasileira que tá na Tailândia. Então no evento em si tinha um monte de brasileiro. E a experiência toda foi muito legal, assim, tinha comida, bebida à vontade. Foi uma coisa, assim, que eu mesma me dei de presente. Me senti a própria Rapunzel lá do Enrolados, é muito lindo, assim, de ver. E pra mim o mais legal foi a troca que eu tive com desconhecidos, porque eu fui sozinha, passei a virada de ano sozinha. Acho que pela primeira vez na minha vida. E quando eu tava acendendo a minha primeira lanterna, apareceu uma família asiática. E a mãe me ajudou a acender a primeira lanterna e ela inclusive fez o filho filmar e aí o marido também ajudou, ela engatou toda a família ali em me ajudar para que eu soltasse a primeira lanterna e enfim, foi muito especial, assim, e aí no final eu fui agradecer ela por ela ter me ajudado, ela quis bater uma foto comigo. Enfim, foi muito legal e era tudo muito lindo. E aí o que aconteceu? Nessa noite, eu já tinha trocado de hotel, então eu tava num hotel que não era bem no centro de Chiang Mai, mas eu pensei, eu vou me livrar de um baita trânsito, né? Quando eu pensei em não estar 100% ali. Aí beleza, começou com o fato de eu não conseguir Uber de jeito nenhum. Eu não sou fã de moto, então eu não queria pegar uma moto. Eu sei que na Ásia todo mundo anda de moto, mas todas as vezes que eu andei foi contra a minha vontade.
Então a minha última opção seria andar de moto. No final das contas, eu não consegui pegar um Uber carro de jeito nenhum. Eu encontrei um senhorzinho de tuk-tuk. Isso já era quase 3 horas da manhã. Peguei um tuk-tuk, beleza, fui pro hotel. Eu paguei 3 vezes mais pra andar com aquele maldito tuk-tuk. Mas tudo bem. Cheguei no hotel. Fui entrar, a porta da recepção tava fechada. Ninguém na recepção. Um detalhe importante de se mencionar é que quando eu cheguei pra fazer check-in, a moça que tava lá, ela quase não falava inglês. Ela falava assim, quase zero inglês. E aí, beleza, o que eu precisei falar com ela, falei no tradutor e tal, mas eu não tinha informação de absolutamente nada. Eu não sabia como funcionava a cozinha, eu não sabia como funcionava absolutamente nada. Eu tinha um número de telefone lá e beleza. Quando eu me deparei que eu tava trancada pra fora do hotel, eu liguei pra esse número, não funcionava. Aí eu dei a volta no hotel, tentei bater na porta com muita força, tinha uma porta atrás do hotel, do prédio também, tentei, enfim, não deu. E aí, no hotel, tinha, assim, uma lavanderia perto, que era 24 horas, então tinha um cara lá lavando roupa. Eu pensei, vou pedir pra ele ligar pra esse número, porque eu pensei que o problema era meu chip, né? Meu chip, eu pensei, talvez não inclua ligações ou eu tenha instalado de um jeito que não tá ligando. Só que o cara ligou e dava a mesma mensagem, era uma mensagem automática, assim, não funcionava. Ok, então eu estava trancada pra fora do hotel, 3 horas da madrugada. Tentei ir pra um outro hotel que tinha ali perto. Nisso eu já tava desesperada, né? Porque eu não sabia o que fazia e tal, chorando. Cheguei lá no outro hotel, a mulher até ficou meio assustada comigo, acho que ela achou que eu tava, né? E, enfim, ela disse que não tinha vaga, que tava tudo cheio, que não tinha como eu ficar lá. Aí, resumo da ópera, eu acabei indo pra uma 7-Eleven, que é uma loja de conveniência que tinha ali perto. E aí eu perguntei pras atendentes se alguém conhecia alguém daquele hotel, porque a minha chave não abria a porta, não tinha, o que tinha era um teclado, assim, desse tamanhico assim. Eu tentei várias combinações diferentes com o número do meu quarto, com várias possibilidades. Não funcionou. Aí, teve uma moça da 7-Eleven que meio que me adotou, assim, e não descansou enquanto ela não me ajudou a entrar no hotel. Eu acho que ela ficou com muita pena. E foi, assim, um anjo. Sei lá como, mas ela conseguiu um outro número de celular do hotel, conseguiu falar com a dona do hotel e 5 horas da manhã eu consegui entrar no meu quarto pra descansar, sendo que eu tinha que fazer o check-out, tipo, meio-dia e voltar pro voluntariado. O que aconteceu? A minha chave, ela tinha a chave da porta do quarto, que era uma chave de porta normal, e tinha um chaveiro. A porta da recepção, ela tinha um teclado. Nunca na minha vida eu teria pensado em encostar o chaveiro no teclado, mas era assim que abria a porta. E ninguém falou absolutamente nada. Eu deixei, assim, a ansiedade também borbulhar e fui, né? Não somei 2 mais 2. E, enfim, essa foi uma experiência, assim, que, claro, não foi uma boa experiência, não foi assim, passar isso no primeiro dia do ano, eu já fiquei meio... Agora eu falo de boas, assim, né? Mas foi uma experiência, não vou dizer traumatizante, porque eu já falei sobre isso na terapia, mas fica aí meu conselho de quando você chegar, você, mesmo que seja com o Google Tradutor, que seja de qualquer forma, mas checar como é que funciona tudo daquele hotel. Tipo assim, tudo. A minha preocupação naquele dia era não me atrasar ou que não acontecesse nada para o Festival das Lanternas. Então eu tava tão preocupada e tão ansiosa com isso que eu nem considerei, assim, tipo assim, que eu fosse voltar 3 horas da madrugada e a porta ia estar fechada. Ou que, por exemplo, que eu só ia ver o teclado. Eu não tinha nem reparado em teclado nenhum, porque sempre que eu entrava
porta estava aberta, então eu nem reparei nisso. Mas fica aí a dica de você sempre conferir 2 vezes como as coisas funcionam, principalmente se você vai sair de noite, de madrugada. Agradeço até hoje o fato daquela mulher ter aparecido pra me ajudar. E, enfim, foi uma experiência, passou, tá na bagagem agora e eu vou levar comigo como aprendizado. Afinal, eu tô gravando esse vídeo, né? Então significa que estou viva, estou bem, deu tudo certo. Esse foi um relato breve de como foi um pouquinho da minha experiência lá em Chiang Mai. É uma região belíssima e realmente agora eu entendo porque que é uma das mais populares na Tailândia. Foi muito legal de conhecer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e me acompanhar lá no Instagram também. E até o próximo vídeo.